Satoru Gojo é o herói mais poderoso ou um dos vilões mais perigosos de Jujutsu Kaisen. Desde a sua primeira aparição, Satoru Gojo desafia expectativas, dividindo opiniões entre fãs e haters. Afinal, ele é herói, mentor, rebelde e ao mesmo tempo algo muito mais complexo. Hoje vamos explorar como Satoru Gojo pode ser visto como um vilão mal compreendido, alguém que questiona o sistema enquanto carrega um peso imensurável. E no final quero saber se a sua visão sobre ele vai mudar ou não. Vamos nessa. Para entender o papel de Satoru Gojo como um vilão mal compreendido, precisamos começar pelo básico. Quem ele é dentro do universo de Jujutsu Kaisen? Desde o início, ele é apresentado como alguém invencível, cujo poder é uma combinação de habilidades físicas, intelectuais e técnicas que o colocam acima de qualquer outro personagem no mundo Jujutsu. Mas como um grande sábio uma vez disse, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ou no caso de Gojo, grande rebeldia. Ele desafia a autoridade dos líderes da sociedade Jujutsu, questionando tradições e desrespeitando normas que ele considera ultrapassadas. Sua personalidade irreverente e muitas vezes arrogante também faz com que os outros o vejam como uma figura perigosa e imprevisível. Sua relação com os jovens feiticeiros como Yuji, Tadori, Fushiguro e Nobara mostra o seu desejo de preparar uma nova geração que supere os erros do passado. E é aqui que surge a ambiguidade. Enquanto Gojo luta por mudanças, ele inevitavelmente se torna um problema para o sistema que ele está tentando reformar. Afinal, seria impossível transformar um sistema sem destruí-lo, não é não? O ponto é, Satoru Gojo não deveria funcionar como um personagem principal heróico. Ele quebra algumas das regras mais fundamentais da narrativa para o seu arquétipo, mas já a gente fala mais sobre isso. É notório que o impacto inicial que ele causa em quem está acompanhando a obra não consegue ser traduzido diretamente como uma ameaça, e de início Gojo funciona bem, incrivelmente bem na verdade, ao ponto de que a razão pela qual muitas pessoas continuam acompanhando a obra é justamente por causa dele, e talvez também por Sukuna, porque gera ansiedade pelo confronto entre eles. Mas mesmo assim, Satoru Gojo é o principal atrativo da obra. Ele é introduzido muito cedo na história para estabelecer a escala de poder da obra para o público, o que significa que Gojo é o ponto de referência para o quão poderosos os personagens podem ser. Isso é posto em prática quando Gojo briga com o jogo diante de Itadori. Aqui presenciamos uma surra esmagadora de Gojo na perspectiva de Yuji. É como se a gente fosse ele naquele momento, apenas um observador diante de um exemplo prático de níveis de poder diferentes postos frente a frente e o resultado disso. O que não é muito diferente da primeira vez que Kakashi luta contra Zabuza, diante dos seus alunos, por exemplo. E ele se mostra superior fazendo os garotos apenas observarem. Satoru Gojo é também mais um professor tradicional. Ele é uma figura de guardião para Yuji, o protagonista em desenvolvimento. Outro aspecto de Gojo é definir o equilíbrio de poder dentro daquele universo. Isso significa que a mera existência do personagem dificulta que os antagonistas alcancem seus objetivos. Durante a narrativa é mostrado inúmeras vezes como a existência de Satoru Gojo impede que os espíritos amaldiçoados e feiticeiros causem o caos. Ele sozinho poderia parar eles, todos eles, então os vilões precisam se conter e serem extremamente cuidadosos. Gojo é visto pelos outros feiticeiros como uma barreira entre eles e a destruição. E por incrível que pareça, é aqui que começamos a entender como Gojo é um vilão. Enquanto eu lia sobre as técnicas que grandes escritores usam para escrever seus personagens, eu notei algumas semelhanças entre personagens do cinema e de quadrinhos com o Gojo. Por exemplo, Gojo é estabelecido de maneira muito semelhante à do Superman de construir um personagem. E é a partir disso que podemos passar para o último aspecto do personagem, que é ser um personagem incrivelmente poderoso, como o Superman. Geralmente, esses personagens superpoderosos são criados com fraquezas ou limitações inatas em seus poderes. É muito popular chamar uma fraqueza de a kryptonita de um personagem. Trata-se simplesmente da introdução de uma mecânica narrativa que impede que um personagem seja completamente invencível. Afinal, ter um personagem com vulnerabilidades permite que o escritor crie tensão e suspense em sua obra. Essa técnica da kryptonita é usada para quase todos os personagens fictícios ultra poderosos, exceto sabe quem? Satoru Gojo. Ele não faz parte desse grupo, e é aqui que ele se diferencia enormemente de outros personagens poderosos genéricos. Satoru Gojo foi estabelecido no início da obra como um personagem sem fraquezas inatas ou limitações associadas ao seu poder. Toda vez que os vilões pensavam que descobriram uma maneira de contornar suas habilidades, ele simplesmente demonstrava ter ainda mais poder para detê-los. Parecia que não havia como realmente enfrentar Satoru Gojo, tanto que o plano de Kenjaku era selar ele, pois ou você foge dele ou sofre as consequências, igual Hanami. Enfrentá-lo em um confronto direto de poder simplesmente não é uma opção, e é aqui que Satoru Gojo começa a se assemelhar a outro personagem, John Wick. John Wick, no primeiro filme, não era visto pelos inimigos como um homem com fraquezas, limitações ou restrições. Todas as fraquezas de John Wick estavam relacionadas à sua esposa e ao seu cachorro. Então, quando ambos morreram, ele se tornou sem amarras. Por causa de todas essas
essas características, John era classificado como uma força da natureza. Embora John não seja um ser sobrenatural, ele é imparável e é frequentemente comparado a entidades sobrenaturais. Mas mesmo assim o público ainda torce por ele, porque ele está apenas se vingando. Nesse cenário, o público se depara com uma situação contrária do convencional, porque o convencional era os vilões botarem medo nos heróis, mas aqui John Wick é que bota medo nos vilões. E Satoru Gojo faz o mesmo. Ele é escrito como um vilão. Durante a luta em Shibuya, são os vilões que estão desesperados em pânico tentando derrotá-lo. São os vilões que lamentam a morte de seus camaradas pelas mãos de Gojo. Eles estão com medo dele porque ele é uma força da natureza que não pode ser detida. Mas Gojo ser escrito como um vilão não é o que o torna tão único, até porque outros personagens também são assim, obviamente. O que faz Satoru Gojo se destacar é porque ele não foi escrito para se alinhar com esses outros personagens. Calma que eu vou explicar. A razão pela qual Gojo foi abordado na obra dessa maneira é porque assim o personagem oferece o caminho mais fácil para o autor manter a simpatia do personagem. Isso porque o autor tentou disfarçar o prazer de Gojo em matar, e com isso deixou o personagem mais com aspecto de herói em contraste com Sukuna. Sukuna é um vilão, isso todo mundo concorda, certo? Ele não tem escrúpulos em matar, só que Gojo também, mas tem uma diferença. Em ficções, ter um personagem que encontra prazer na morte é quase uma maneira instantânea de fazer o público taxar ele de vilão ou no mínimo desconfiar dele. Não mata! E aqui encontramos Satoru Gojo. Por tudo que vimos na obra, ele genuinamente ama matar espíritos amaldiçoados e seus inimigos. Isso coloca um grande sorriso em seu rosto. Vimos como ele estava na batalha contra Toji, ao atingir o pico de seu potencial no momento e saber que poderia fazer Toji desaparecer num piscar de olhos. Também vimos isso em Shibuya, enquanto Gojo arrancava as raízes dos olhos de Hanami com aquela expressão de prazer, e quando ele finalmente mata a maldição da forma mais brutal, espremendo ela com energia amaldiçoada até desaparecer completamente. E de novo vemos aquele sorriso no seu rosto. De fato, ele gosta de matar. Mas não necessariamente Gojo é visto como um vilão pelo público. Apenas acontece de estarmos vendo a obra da perspectiva do lado que ele defende. Então a gente concorda com o que ele está fazendo e aceita. Ele é o nosso vilão, entre aspas. E o modo como Satoru Gojo consegue operar nesse espaço é porque ele é muito bem escrito, dentro da lógica daquele momento, claro. Não há nada que possa enfrentar Satoru Gojo, pelo menos nenhuma pessoa. Seus poderes desafiam o mundo, o espaço e as convenções típicas de pensamento. E esse poder divino é refletido em sua personalidade. Ele é infantil porque nunca precisa levar nada a sério, nada pode machucá-lo, e quando algo consegue feri-lo, ele encontra uma maneira de ferir ainda mais aquilo que o desafiou. Ele trata aqueles que estão contra ele como brinquedos, como um vilão faria. Ele enxerga seus oponentes como meros passatempos, porque nada está no mesmo nível que ele. Ele anseia pelo momento em que poderá humilhar completamente seus oponentes antes de acabar com eles de uma vez por todas. O normal seria que Gojo afastasse o público. Ele não deveria ser capaz de agir assim e ainda manter a simpatia dos espectadores, mas o jeito que ele é escrito faz tudo funcionar. Diante de tudo que eu falei até aqui, conseguimos entender que Satoru Gojo não é apenas o herói que o mundo Jujutsu precisa, mas também o vilão necessário para provocar mudanças. Alguém que luta para derrubar um sistema enquanto tenta construir algo melhor e não esconde seu gosto por matar nos momentos oportunos. Sua postura, muitas vezes extrema, pode ser vista como um ato de rebeldia calculada. Ele desafia não apenas as tradições, mas a própria ideia de estabilidade em um sistema corrupto, batendo de frente com a alta cúpula do Jujutsu, como eu falei no começo do vídeo. Gojo entende que para que algo novo floresça, o antigo precisa ser destruído. Sua força combina com sua visão e isso o coloca como um agente do caos que expõe as fragilidades da sociedade Jujutsu. Ele não aceita as decisões que colocam vidas em risco pelo bem maior, porque acredita que o bem maior deveria ser um mundo onde ninguém precisa se sacrificar inutilmente. Talvez Gojo saiba que o papel de vilão é inevitável para alguém que desafia tanto as normas. Ele carrega o fardo de ser mal compreendido, de ser temido e muitas vezes rejeitado por aqueles que mais tenta proteger. Mas será que o caos que ele provoca é um mal necessário? Às vezes é preciso alguém disposto a quebrar tudo para que algo melhor possa surgir. O problema é que quando se torna o vilão, mesmo que por um bem maior, as consequências podem ser imprevisíveis. Ao longo desse vídeo, exploramos como Gojo pode ser visto como um vilão incompreendido, ao mesmo tempo que é, para muitos, um símbolo de esperança. Sua jornada é marcada por paradoxos. Ele destrói para criar, desafia para proteger e carrega um peso que poucos poderiam suportar. Talvez seja essa a complexidade que o torna tão fascinante e ao mesmo tempo tão controverso. Agora eu quero ouvir de você. Gojo
Satoru é um herói ou é um vilão? Deixe sua opinião nos comentários, beleza? O vídeo vai chegando ao fim, em breve eu apareço com mais Jujutsu Kaisen por aqui, fechou? Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!